na próxima quinta-feira, desce um pouquinho, e pedirei para que a Michelle reassuma o PL Mulher. Não existe ninguém à altura dela para o posto. Acho que todos já entenderam que o momento é de união. Essas brigas acontecem em toda a família, as pessoas entendem. Tá bom, desce um pouquinho. Acabou, aí é outra coisa, né? É isso, né? É isso. Vamos lá? Próximo. Casos de família. Caiado ironiza a reaproximação de Michelle e Flávio. Caiado comparou a crise da família Bolsonaro ao programa de TV e disse estar focado em construir alternativa ao PT e ao bolsonarismo. Né? Você vê que triste, né? O Caiado, que está agora tentando ensaiar alguma crítica ao Flávio e ao Vorcaro, quando vem, né, uma briga que não é briga de família. Não é uma briguinha de família. Não me passou o sal a hora que eu pedi. A fulana tá... Não é isso, cara. É uma disputa pelo protagonismo, né? É uma disputa pelo espólio do Jair Bolsonaro, né? Onde está claramente muito bem dividido ali. Você tem a turma do bolsonarismo true, você tem o Eduardo, o Carlos, o Flávio, você tem o Kim Paim, você tem o Paulo Figueiredo, você tem o Alan dos Santos, você tem essa galera de um lado. E você tem a galera do outro lado, que é Valdemar, Michele, Nicolas, Pavanato, o Holiday, alguns ex-MBLs estão tentando se juntar ali. Agora eles conseguiram o Sestaro, tá? E aí uma galera que tá no meio já tá pulando pro outro barco. Já falei várias vezes. O Silas Malafaia acabou de fazer isso, tá? Por que eu sempre esqueço o nome dele, velho? Marco Feliciano. O Marco, porque eu não sei por que eu sempre esqueço o nome dele. Marco Feliciano. O Marco Feliciano já pulou do barco também, né? E é claro que este time, que ainda é um pouco menor, porque não tem o nome Bolsonaro, ele já está numa aceleração maior dentro do próprio bolsonarismo do que os próprios filhos estão tentando conter de popularidade para eles. É isso. E aí o Caiado, ele não pode fazer essa leitura política, ele não pode falar, porque ele ainda tem que pagar pedágio para essa gente. Né, cara? É foda, cara. É foda. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Quando teve ditadura militar no Brasil, vários grupos de esquerda, né? E até pessoas que não eram de esquerda se revoltaram contra a ditadura. Aliás, acabei de pensar uma coisa aqui, velho. Dá like na live aí, meus lindos, enquanto o Arthur pensa uma coisa olhando o celular. Peraí. O que foi que você falou? Nada. Falei pra eles darem like na live. Perdi o raciocínio, mas voltando aqui. Quando você teve a ditadura militar, vários grupos diferentes se revoltaram contra a ditadura. Vários grupos diferentes queriam derrubar a ditadura. E os grupos que mais tomaram a frente e que mais conseguiram andar com esse plano eram grupos de pessoas mais inteligentes do que os outros da esquerda, que não faziam, por exemplo, e esses grupos tinham intersecções, né? Então, por exemplo, vocês lembram que teve o sequestro lá do embaixador, você lembra que teve um monte de assalto a banco, etc, que era essa coisa meio Marighella. Então você tinha uma coisa assim, a gente não vai bater de frente com esses caras, mas nós não fazemos isso. Nós atuamos de outra forma, nós atuamos de forma cultural. Era uma forma até mais charmosa de você bater de frente com a ditadura. E este grupo foi o grupo que ganhou o protagonismo do antiditadura e foi o grupo que, depois que a ditadura se foi, dominou todo o cenário político do Brasil, né? E quem denunciou isso, faz muita merda esse cara, mas uma coisa que ele denunciou muito bem, quem fez isso foi o Olavo de Carvalho, né? Mostrando, gente, vocês não estão entendendo. Enquanto vocês estão perseguindo comunista no meio do mato, esses caras estão nas universidades e nos sindicatos. Tá? Estes grupos conseguiram fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando você pega um cara como Ronaldo Caiado, por mais que ele seja governador, por mais que ele seja poderoso, por mais que ele tenha muito, mas muito contato com empresário, com gente de grana, etc, etc, ou ele não entende, o que eu acho difícil, eu acho que ele entende, ou ele não pode denunciar, que é o que ele faz, e ele fica para trás de outro grupo à direita, que somos nós, que denuncia esse racha e essa leitura política mais sofisticada e mais precisa, e que encanta você que é jovem, Gen Z, e que é mais inteligente, é mais curioso e quer entender nuance.
Entendeu? Não é uma briguinha de família que tá acontecendo. A esposa do pai brigou com o filho. Não é isso que está acontecendo, cara. Não adianta tentar passar esse pano. Entendeu? Não adianta. Existe um negócio que é o seguinte. Eu tava com... O Batilani tá lá na minha casa, né? O Guilherme Batilani, eu achei ele morando na rua, né? Falei, fica aí no meu sofá. Ele tá essa semana ficando lá em casa. A gente tava conversando ontem, né? Ele fala muito de... Ele não gosta que fala disso, mas eu falo. Dane-se. Ele não gosta de falar de relacionamento, mas ele fala muito de relacionamento. E ele tava contando alguns casos, né? De homens e mulheres que às vezes pegam os seus cônjuges, né? Ou seus parceiros lhe traindo. E eles resolvem, eles deliberam acreditar em alguma historinha, né? Alguma história idiota, só para não perder, né? Aquela pessoa. Hoje, quem acredita nessas histórias bolsonaristas de que o dinheiro do Vorcaro era só privado, ou de que não existia a relação do Flávio com o Vorcaro, ou de que os chefes de gabinete deles todos roubavam e eles não tinham como saber, ou de que, sei lá, esse caso da Michelle é só uma briga de família, no final das contas estão todos unidos pela direita junto com Pablo Marçal, etc. Não são pessoas que realmente acreditam nisso. São pessoas que escolheram abrir mão do senso crítico, tá? Que eles podem ter em nome de uma fantasia, em nome de um ideal, né? É um ideal que nunca vai ser atingido, porque esse ideal assim, ele não corresponde ao que esses representantes desse ideal estão fazendo. Esses caras não querem representar esse ideal. Eles não querem ser esse ideal, eles querem representar, mas eles não querem ser esse ideal. E no final das contas fica só isso. E aí quando aparece um grupo corajoso como o nosso, denunciando isso, né? Acabou, velho. Acabou. As pessoas entram e falam, não, realmente aqui, pô, a realidade está posta. Não é mesmo? Então, é isso. Vamos lá? Próximo. Acabo de receber a notícia, muito feliz e profundamente honrado, de que a Convenção Estadual do PL acaba de homologar o apoio do partido à nossa candidatura ao governo do estado do Ceará. Eu quero agradecer a todos os convencionais, a todos os membros, a todos os filiados do PL pela confiança e pela decisão de caminhar conosco nessa luta aqui no Ceará. Nosso estado, todos vocês sabem, está passando por um momento muito grave, difícil. Nos últimos 12 anos, o Ceará viu disparar a violência e a corrupção. O governo do estado abandonou o nosso povo. Só isso, só o tamanho desse problema, a cara grave desse problema, já pede que nós sejamos capazes, como o PL está demonstrando de forma exemplar, de colocar de lado as nossas diferenças, todas elas motivadas pelas nossas convicções, pelos nossos princípios, para procurar, em homenagem ao povo sofrido do Ceará, em homenagem a todos os que sofrem nas filas e nos maltratos na saúde, em homenagem a todos os que estão humilhados pela violência e o domínio das facções criminosas, que nós possamos nos unir. E é isso que essa decisão representa. Nós estamos talvez dando aqui do Ceará um exemplo para o Brasil de diminuir essa radicalização política, de diminuir essa confrontação ideológica para trabalharmos juntos, a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, a 10 mãos, a quantas mãos seja possível para ajudar o nosso povo a superar os seus problemas. Por todas essas razões, nós temos todos o dever de lutar juntos. Pausa aqui. O meu agradecimento a duas coisas. Primeira coisa, você vê como o Ciro fala bem, né? Você viu a diferença dele pra Michelle, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o Kim falou ontem no Flow e eu não tinha me atentado. O Flávio, através do PL, está apoiando o Ciro. O Ciro não tá apoiando o Flávio. Cara, que mundo é esse, cara? Que a gente tá vivendo. O Flávio tá brigando com a galera lá, inclusive com a própria Michelle, falando, não. Aqui é Ciro Gomes no Ceará, moleque. E o Ciro tava, não vou apoiar o Flávio, vou ver esse tal desse Caiado e esse tal desse Renan. Sabe que isso é uma prova? Nicolismo. É óbvio, põe na tela aí, ó. Ciro deve negar aliança com o Flávio após 90% do PP defender neutralidade. Não. Os caras estão perdendo... É o outro Ciro Nogueira. É o Ciro Nogueira que falou isso. Ah, sim. Ciro Nogueira? É. Que é pior ainda. Eu vou te falar por que é pior. Porque o apoio do Ciro Gomes ao Flávio seria um apoio midiático, vamos dizer assim. O apoio do Ciro Nogueira do PP ao Flávio
É muito mais do que apoio midiático. Você tá falando de tempo de TV e de fundo, irmão, que faz toda a diferença. E mais, quantos políticos, vereadores, prefeitos, candidatos a deputado, que não estão espalhados pelo Brasil, né, nessa aliança do PP e do União Brasil também, que poderiam apoiar o Flávio? Ele perdeu, irmão. Os caras falam, mano, eu lavo minhas mãos, faz aí o que você quiser. Como eu sou um político do centrão, meu, e eu tô preocupado com o número de deputados que eu vou fazer, você, deputado, fique à vontade de ir para o pé